Estamos aqui com a psicóloga Márcia. Meu nome é Márcia, eu atuo na coordenadoria, sou psicóloga, atuo na coordenadoria da infância e juventude do Tribunal de Justiça, junto à escuta de crianças e adolescentes que foram abusados. Nós realizamos entrevistas junto com os juízes e promotores, fazendo esse trabalho por todo o estado. Márcia, gostaria de saber um pouquinho o que os pais devem fazer quando uma criança ou adolescente declara ter sido abusada ou quando esses primeiros têm uma suspeita desse abuso. Bem, Thales, nós temos duas questões aí. Quando os pais, por algum indício, por algum sinal, sabem do comportamento da criança, ou ouviu, ou a criança falou que ela está sendo abusada. Nesse caso, os pais devem procurar o conselho tutelar e realizar uma notificação. Nós podemos, os pais também podem procurar a vara da infância e juventude da sua cidade, assim como o Ministério Público para fazer a notificação. Esse é o primeiro passo a ser realizado. Não tendo condições, porque muitas vezes não é fácil saber que seu filho foi vítima de abuso. Principalmente quando esse abuso acontece, ele é intrafamiliar, ele acontece no seio da família ou com alguém conhecido. Não tendo condições de ser realizado, procuram a ajuda de um especialista para também estar ajudando e auxiliando. Quando se suspeita, geralmente os pais, quando há uma suspeita, há uma relação com a mudança de comportamento da criança, o que nos dá alguns indícios do abuso, ou outras situações de um adulto que esteja ali aliciando. Nesse caso, é aconselhável que esse pai chegue até essa criança e realize um contato mais afetivo, iniciando uma conversa, dizendo para ele que ele pode contar com ele, que ele está disponível, que ele está ali para ajudar no que ele precisar, na situação que ele precisar. Pode dar exemplos de situações da escola, em que essa criança vá abrindo espaço para que essa criança fale, porque muitas vezes o abuso sexual ele é silencioso. A relação que o abusador exerce com a criança é de um silêncio, é um segredo, é uma relação de segredo em que a criança muitas vezes torna-se refém desse abusador e ela torna-se como ela acha que ela é parte desse processo, então ela se sente muito culpada. Muitas vezes ela recebe ameaças de que vai acontecer alguma coisa com a família, de que vai acontecer alguma coisa com ela. Então é muito difícil para uma criança estar dizendo que foi e que está sendo abusada. Nesse caso de suspeitas, porque também nós temos que levantar também situações em que há falsos indícios de que não esteja acontecendo aquilo que se suspeita. Por isso, assim, o primeiro contato é o contato mesmo com essa criança. Como um psicólogo identifica se uma criança ou adolescente foi vítima de abuso sexual? Thales, essa é uma pergunta, porque não é fácil identificar o abuso sexual quando ele não deixa marcas físicas. Quando ele é um abuso sexual que ocorre em que a única pessoa que pode falar dele é a criança ou um adolescente. Então, o psicólogo, psicólogo jurídico, ele usa de alguns instrumentos da sua área, como uma entrevista, e ele vai mesmo que fazendo um percurso de um investigador através de todos os seus recursos da ciência, da psicologia, algumas avaliações, a gente utiliza alguns testes projetivos, a criança revela no brincar
né, no lúdico, né, quando se estabelece uma relação de confiança com o psicólogo. Ela também, né, revela no comportamento, em algum comportamento dela, com algumas mudanças, e a gente vai traçando, né, que respostas elas vêm dando e que alterações comportamentais elas vêm dando. Mas a fala da criança é o produto maior que a gente tem para dizer que um abuso ocorreu. E essa fala deve ser respaldada, deve ser validada, né, numa ação contínua. Né? A gente vai verificando que aquilo que a criança está dizendo condiz com alguns de seus comportamentos e algumas de suas mudanças dentro da família. E a gente também, o psicólogo jurídico, entrevista toda a família, né? E quando possível, a gente também entrevista, né? É aconselhável pelo Conselho Federal de Psicologia que também seja escutado aquele que abusou, né? Quando ele está acessível, né? Porque dentro da justiça muitos evadiu-se da justiça, né? Estão em lugares não sabidos. Aí muitas das vezes o psicólogo jurídico que atua dentro da justiça, do espaço dos fóruns, ele não tem acesso ao agressor. Né? Temos também na modalidade do psicólogo jurídico a escuta acolhedora, o escuta especializado, ou o que nós a princípio chamávamos de depoimento sem dano, que é uma modalidade de entrevista, né, que a gente utiliza vários protocolos, protocolo Nietzsche, outros utilizam a entrevista cognitiva, em que a gente colhe da criança, a gente tem todo um preparo, um rapport com aquela criança. Há uma diferenciação na técnica de estágios para estágios, psicólogo para psicólogos, onde faz só uma sessão, 2 sessões, 3 sessões, aí vai diferenciar de como os tribunais trabalham. Então, o psicólogo tem alguns recursos para detectar quando ocorreu o abuso ou não. Nas situações em que o abuso ocorre dentro dos processos de guarda, né, guarda compartilhada, em que a gente percebe que também há alienações parentais, há uma maior dificuldade, né? Porque a criança afirma que ocorreu, há uma modificação no comportamento da criança, há memórias implantadas e o psicólogo fica, né, como um investigador para saber o que realmente aconteceu, o que está havendo com essa criança, porque também há uma mudança no comportamento, né? Ela tem reações como se tivesse acontecido, né? E nesses casos há o papel do psicólogo muito de investigador, né, também. Mas e dentro da alienação parental é que nós vamos encontrar situações em que não ocorreu o abuso, né? Há indícios maiores de que não ocorreu o abuso. No caso do psicólogo jurídico que lida nas ações criminais, né, dentro do judiciário, há uma prevalência de 1 para 100 casos de que o abuso tenha ocorrido, sim. Quais sequelas o abuso sexual pode deixar numa criança? Numa criança? As sequelas vão desde as físicas, né, como hematomas, como uma gravidez, uma doença sexualmente transmissível. Nós temos as psíquicas, que são as mais devastadoras. E aí a gente pode ir desde ideação suicida, né? Nós podemos ver aí também alguns transtornos, como o transtorno borderline, né? Como indicativo de que houve aí um abuso sexual. Nós temos uma dificuldade, né,
na identificação daquela pessoa, né? Da identificação do self, da identidade, quem sou eu agora, né? Nós temos também, principalmente, uma dificuldade na confiança básica nas relações interpessoais. Né? Quem foi abusado, a criança que foi abusada, o adolescente, tem uma dificuldade de confiar no outro. Né? E tem principalmente uma dificuldade entre o real e o que é a fantasia, né? Na relação. Ela pensa que a relação que está sendo estabelecida, será que aquele meu amigo está sinalizando, né? Porque há um exacerbamento do erótico, né? Porque todo o corpo está erotizado, porque há uma energia, né? Uma energia psíquica que foi experienciada antes do desenvolvimento, né? Para a idade. Então, muitas crianças ficam muito erotizadas, né? E quando, por exemplo, há situações que se revelam no consultório, em casos em que chegam a um casamento, né? Amam o seu esposo, mas não conseguem ter uma relação sexual saudável com ele, né? Evitam um contato mais íntimo, né? E tem outras, né? Tantas outras dificuldades, né? Que são mais severas, né? E nada tem relação, dizer assim, o contato, foi só um contato, essa relação com o agressor se estabeleceu por muito tempo. Não há como predizer, né? Às vezes, assim, uma situação de abuso em que aconteceu em um mês, ela pode ter sequelas bem maiores do que uma que se estabeleceu por mais tempo, né? Não há como predizer, né? Dado a complexidade da nossa subjetividade. Então, são sequelas a pequeno, médio e longo prazo. Isso. As maiores a longo prazo são as psíquicas, né? São aquelas que se inscrevem não na nossa memória, né, mas também no nosso corpo, né? Acho que ficam muitas vezes, né, crianças muito, muito pequenas, crianças de 3 anos, 4 anos, elas não se lembram, né? E às vezes mais tarde elas são abusadas novamente, então há um retorno, né? É um retorno inconsciente, vamos dizer, na verdade, daquele primeiro abuso, daquele primeiro trauma. E elas reagem, né, psicicamente das formas mais variadas possíveis, né? Que vai depender muito também de como ela foi acolhida, vai depender tanto também do segredo que envolve o abuso sexual, né? E das relações que ela estabelece, né, com o ambiente, com o mundo dali para frente. E também, principalmente, quando ela não recebe um acompanhamento terapêutico, né, até essa fase adulta. Quais orientações o profissional pode dar aos pais de uma criança ou adolescente? A primeira e a principal é levar em consideração aquilo que a criança está dizendo. Respeitar esse momento e acolher. Uma criança, um adolescente que foi abusado, ele sente muitas das vezes culpado. Tem a culpa de lhe ter feito algo que desse, né, que desse a entender, que fez com que o abusador se aproximasse, né? É sempre a sensação de que ele podia ter evitado, mesmo sendo uma criança, ou que algo vai ocorrer com ela ou com sua família. Então ela precisa ser acolhida, né? De antemão, os pais devem acolher essa criança, respeitar, né? E fortalecer ela para essa confiança de que, principalmente, dizer que ela não teve culpa,
de que ela não teve culpa daquilo, de que ela é apenas uma criança, de que é apenas um adolescente vivendo, brincando, entrando em contato com as pessoas e com os adultos. Muitas das vezes o que acontece? Na prática, o psicólogo lida com pais, né, que não escutam as crianças, porque também é muito difícil para um pai saber, principalmente quando essa criança, esse adolescente é abusado pelo seu companheiro, pelo seu irmão, né, por uma pessoa da família, por seu pai. Então, exigir, né, uma reação que não seja, né, de afronta é muito mais difícil. Isso é que o psicólogo jurídico lida diariamente, né, com pais que negam, né, pela própria dificuldade, negam o próprio abuso que ocorreu com o filho. Né? Mas a orientação que se dá aos pais é que escute seus filhos, né? Veja o que seus filhos estão fazendo, né? Conheça seus amigos, né? Vejam mesmo o que está fazendo, né, na internet. Por vezes pode ser invasivo, né? A gente, na nossa experiência, né, na justiça, a gente vê muitos casos de aliciadores pela internet. Então, tenha esse contato com os seus filhos de diálogo, de aproximação, de afetividade, né? Fale sobre a sexualidade no tom do desenvolvimento daquela criança. Né? A educação sexual ela deve iniciar muito cedo, principalmente dizer àquela criança que o consentimento, o corpo pertence a ela e só as pessoas que ela confia e com o consentimento deve tocar o corpo dela. Né? São alguns sinais, alguma relação que os pais devem manter com a criança desde cedo. Bom, obrigado, Márcia, por ter nos acolhido, recebido, ter tirado algumas dúvidas da gente, né? Foi bastante importante. E ter conhecido um pouquinho do lado do psicólogo. Estamos aqui à disposição quando, né, necessitar, podem também procurar a Coordenadoria da Infância, Juventude e Tribunal de Justiça. Nós estamos à disposição, né, tanto para os alunos do curso de Psicologia, como também para pais, né, que desejem orientação. Né, assim como também na clínica que nós atuamos, que recebemos também, né, os atendimentos de crianças e adolescentes e adultos que foram abusados. Obrigado. Uhum.